Amém, irmãos? Amém. Quero convidar os irmãos a abrirem no Sermão do Monte, em Mateus 5. Amém. Mateus capítulo 5. Nós vamos ver hoje, continuar as bem-aventuranças. Mateus 5, nós vamos ver hoje o versículo 6. A bem-aventurança daqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Antes disso, eu queria convidar os irmãos a orar um pouco comigo. Senhor Deus, eu apresento, Pai, diante de Ti esse estudo bíblico, Senhor. Apresento diante de Ti, Pai, as nossas vidas, Senhor, as nossas aflições e os nossos medos, Pai. Oh Deus, nós precisamos aprender a depender mais do Teu Espírito Santo para tudo. E eu te peço perdão, Jesus, quando eu não dependo de Ti em oração como deveria, Senhor. Eu peço que o Senhor tire do meu ser interior toda a confiança própria, que o Senhor me esvazie de mim mesmo, Pai, e me encha do Espírito Santo. Ó Deus, nos enche do Espírito Santo nessa noite, nos enche de amor, Pai, nos enche de paciência, nos enche de domínio próprio, Senhor. Ó Senhor, nos enche de alegria em Cristo. Ó Deus, a Tua palavra diz que o fruto do Espírito não depende das circunstâncias. O fruto do Espírito, Pai, ele desce do céu. Por isso eu oro nessa noite, para que esse fruto do Espírito Santo desça aos nossos corações, Pai, e traga paz e consolo às nossas almas, Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Senhor, dai-nos graça, depois ordena o que quiseres. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Mateus 5, versículo 1. Nós estamos estudando o Sermão do Monte. E eu queria convidar os irmãos a recomeçarem comigo a leitura do sermão. Jesus vendo as multidões. Então nós vemos aqui que é o próprio Senhor Jesus Cristo que está tendo a iniciativa de anunciar este sermão ao ver multidões o seguindo. Ele subiu a um monte e nós sempre temos repetido que o nosso Senhor, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão amável, Ele é tão manso e humilde de coração, que o que Ele pede para a gente fazer, Ele faz na nossa frente. E nós falamos ontem, lá em João 14, como o nosso Senhor, Ele foi na frente preparar moradas para trazer paz aos nossos corações nos momentos de angústia, nos momentos de aflições. Ele disse: não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E Ele foi na frente nos preparar um lugar. E aqui também Ele nos chama a subir esse monte. Nós falamos da escada que Jacó viu lá em Gênesis 28, quando Jacó teve uma experiência espiritual com Deus. E experiências com Deus, elas existem, elas não podem ser contrárias ao que está pautado na palavra de Deus, mas experiências com Deus podem ser reais. Você pode ter hoje uma experiência particular com Deus, com o Espírito Santo, na sua casa, em secreto, em oração. O Espírito Santo, ele pode sim te dar uma experiência pessoal com Ele, contanto que esta experiência não te leve a uma vida que desagrade a Deus, nem te leve a uma crença contrária às Sagradas Escrituras. Então nós vemos lá em Gênesis 28 que Jacó, ele teve uma experiência com Deus. Lá em Gênesis 28 a Bíblia diz que Jacó dormiu e ele teve um sonho, e neste sonho Jacó viu uma escada que sobe até o céu, e os anjos de Deus subindo e descendo diante desta escada.
E essa escada, ela é um símbolo do progresso espiritual, da jornada que o cristão percorre, do momento da sua regeneração até o momento da sua chegada na cidade celestial. Como descreveu John Bunyan no livro e no filme O Peregrino. Nós temos um caminho árduo, nós temos muitos desafios na jornada. E Jacó teve essa escada, ele teve essa visão dessa escada que sobe até o céu. E ele, quando acorda dessa visão, ele disse, temendo e tremendo, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, é a porta dos céus. Jacó ficou com temor. A Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. A Bíblia diz que até os demônios, eles creem e estremecem na presença de Deus. Então nós vemos aqui que Jesus, vendo as multidões, subiu a um monte. Jesus, ele subiu esse monte na nossa frente. Ele subiu essa escada de Jacó, que todos nós devemos subir. Ele enfrentou os obstáculos que nós, debaixo do jugo dele, também podemos enfrentar. Por isso ele diz aqui, Jesus subiu a um monte, e assentando-se, os seus discípulos aproximaram-se dele. E nós vemos que estavam perto de Jesus os seus discípulos. Muitos estavam ouvindo os sermões de Cristo, mas poucos estavam perto de Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 15:8, acerca de uma profecia que Isaías havia profetizado, que o povo que se aproximava dele, honrava ele com os lábios, mas o seu coração estava ainda distante de Deus. Então nós vemos aqui que estão próximos de Jesus os seus discípulos. Nós temos alguns deles, Pedro, Tiago, João, aqueles homens que abandonaram a tudo e seguiram a Jesus Cristo, Mateus, Levi. Eles estavam perto de Jesus. E a Bíblia diz aqui, e Jesus, abrindo a sua boca, ou seja, Jesus Cristo, ele queria pregar de uma forma que todos ouvissem. Ele queria trazer luz a corações que estavam em trevas. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele queria trazer libertação ao coração dos homens. E Jesus abrindo a boca. E nós falamos ontem da importância de orarmos antes de abrirmos a nossa boca, da importância de abrirmos a nossa boca com sabedoria, pois a morte está no poder da língua, e os que bem a utilizam exercem do seu fruto. A Bíblia diz que quem abre muito os seus lábios traz perturbação à sua alma. A Bíblia diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só palavras que promovam graça e edificação naqueles que a ouvem. Então nós devemos orar muito antes de falar qualquer coisa, porque nós falamos todas as coisas na presença de Deus, e Deus está vendo tudo. Por isso ele diz aqui, ele os ensinava. Jesus tinha prazer em ensinar ao seu povo. Jesus tem prazer em trazer luz àqueles que são humildes. Por isso que ele começa as bem-aventuranças com a humildade de espírito, que nós já falamos que é uma atitude da pessoa para consigo mesma na presença de Deus. A pobreza de espírito não é aquele ditado mundano que diz, os humilhados serão exaltados. Não. A pobreza de espírito é como Jesus conclui a parábola do fariseu e a parábola do publicano. Aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. É uma atitude da pessoa para consigo mesma na presença de Deus. Isso é a pobreza de espírito. É como nós vemos o apóstolo Paulo lá em Filipenses 3:7, dizendo que tudo que fosse um obstáculo à sua plena comunhão com o Senhor Jesus Cristo, ele disse que era esterco. Ele disse que ele tinha como perda. Tudo aquilo que o afastasse de Cristo, o apóstolo Paulo disse, é perda. Tudo aquilo que me separa da comunhão com Cristo é perda.
por mais que aparentemente seja um caminho bom, aos olhos da eternidade é um caminho de morte. Há caminhos que aos olhos do homem parecem ser bons, mas no final são caminhos de morte. A pobreza de espírito, irmãos, é uma bênção tão grande. A pobreza de espírito é uma graça espiritual tão grande, que Jesus chega a dizer que se você possui somente esta característica, o reino dos céus já é seu. Você não vai ser salvo, você é salvo se você é um pobre em espírito. Isto porque no reino de Deus, a primeira lição que aprendemos é a humildade. É que se quisermos subir, nós teremos que descer. Se quisermos crescer, nós teremos que nos humilhar. Todo cristão é como bambu. Eu não me lembro se é essa flor, se é essa árvore. Perdão, irmãos, estou aqui de virote. Estou com a mente um pouquinho. Mas eu não me lembro se é essa árvore que tem essa característica. Se eu estiver errado, os irmãos me corrijam. O bambu, ele passa acho que 20 anos crescendo para baixo. E depois ele começa a crescer para cima. Esse é o princípio que Jesus quer trazer no Sermão do Monte. O cristão, ele começa crescendo para baixo, criando raízes em Cristo. Ele começa sendo esvaziado como bambu, para depois que ele tenha raízes em Cristo, ele possa crescer na graça e no conhecimento. Isto porque Deus não pode encher um homem que está cheio de si mesmo. Antes dele encher um homem do Espírito Santo, ele precisa esvaziar esse homem de todo o seu eu, de todo o seu orgulho, de toda a sua justiça própria, para que ele aprenda a depender de Jesus para tudo. Por isso que nós vemos que Jesus começa esse sermão tão primoroso. Tudo que você precisa para entrar no céu está aqui. E esse sermão tão primoroso pregado pelo nosso amável Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele começa com essa característica: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Nós vemos isso em Maria. Como Maria, na oração dela do Magnificat, Maria ela disse: ó Senhor, o Senhor contemplou a insignificância da tua serva. A minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Nós vemos isso em Isaías, quando teve um encontro com Deus. Ai de mim, sou um homem impuro, que habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele disse: ai de mim, eu estou perdido. Nós vemos em todos os servos de Deus essa característica, a humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas concede graça aos humildes. A pobreza de espírito não fala de uma condição financeira, fala de uma condição do coração. Tem gente que é pobre financeiramente, mas é orgulhoso espiritualmente. Tem gente que administra bens financeiramente, mas é humilde espiritualmente. Nós vemos isso estampado. Os homens, eles são orgulhosos, independente da condição financeira aos quais eles se encontram. Todos nós aqui, eu creio que todos vocês, exceto, se não me engano, acho que Marcelo e Cláudia ainda não faziam parte da nossa congregação, mas a maioria de vocês foram conosco numa obra de evangelismo que nós fizemos numa comunidade chamada Paz e Vida, na Mata Escura. E nós vimos ali condições humanas assustadoras. Pessoas que iam para o estudo para ter uma refeição. Pessoas que ficavam esperando. A irmã Rita pode dar testemunho disso. O cachorro quente chegar, a pessoa comia e o pão. E sabe qual foi a obra dessas pessoas? O que essas pessoas fizeram quando a gente saiu de lá? Ninguém quis nada com Jesus, não. Sabe aquela chacina que teve do Uber? Que mataram vários Ubers? Foi lá. Pessoas que a gente olhou no olho. Pessoas que a gente pregou, mas que rejeitaram a Cristo. Então,
A pobreza de espírito, irmãos, não é uma condição material, é uma condição do coração. Nós vimos isso em Davi. Davi era rei, mas quando Davi foi confrontado por Natã pelo seu pecado, Davi, ele despe da sua coroa, ele despe da sua justiça própria, e ele diz: pequei contra o Senhor. Ele disse: Senhor, eu sou um pecador, me perdoe, Senhor, tem misericórdia de mim, me lava, Senhor. Davi, ele não fez como Saul, ele não se justificou diante de Deus. Ô Senhor, sabe como é? Eu pequei porque eu fui fraco, eu pequei por causa disso. Não, ele disse: oh meu Deus, eu pequei contra ti somente eu pequei. Ele abriu mão do seu orgulho. Enquanto o homem não abrir mão do seu orgulho, ele estará distante da presença de Deus. Não era por isso que os fariseus viviam longe de Deus, porque eles se achavam sãos. Mas Jesus disse que veio para os doentes. Então Jesus mostra aqui, irmãos, que a humildade, a simplicidade é a marca dos filhos de Deus. É impossível ser cristão e ser orgulhoso. O orgulho é uma característica dos servos de Satanás. O orgulho é uma característica daqueles que não vão herdar o reino de Deus. Porque o orgulho nos faz viver de forma independente de Deus e da sua graça. Por isso aqui ele diz: felizes são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E agora ele vai concluir, irmãos, uma vez que o homem é esvaziado de si mesmo, ele vai continuar mostrando que quando o Espírito Santo começa uma obra em nosso interior, em nosso coração, ele nos esvazia e ele nos dá convicção de pecados. Ele nos dá lágrimas de arrependimento. Ele nos dá tristeza segundo Deus, que opera arrependimento para a salvação. Bem-aventurados são os que choram. O cristão é aquele que só se sente seguro na companhia do seu Pai. Ele só se sente seguro quando ele vê que o seu Pai está olhando para ele, quando ele vê que seu Pai está perto dele. Enquanto ele está distante do seu Pai, ele está em desespero. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Assim mesmo. O que nos traz paz, irmãos, é a presença de Jesus, é a companhia de Jesus. E a companhia de Jesus não está conosco enquanto nós estamos andando em pecado. Por isso que Jesus vai dizer que há uma bem-aventurança em um tipo específico de tristeza. É a tristeza do arrependimento, que gera o consolo do perdão, pois aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Mas o que encobre as suas transgressões jamais terá uma boa jornada, jamais prosperará. Por isso que Jesus vai dizer que a verdadeira prosperidade é o paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Depois que ele cura a alma, ele se ocupa com a cura do corpo. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, eu te digo: levanta, toma o teu leito e anda. Jesus estava dizendo que a obra primária do Evangelho não é distribuir bênçãos transitórias, é nos reconciliar com o próprio Deus e nos fazer da presença de Deus por toda a eternidade em glória nos céus com Jesus Cristo. Em João 17,3, Jesus disse: a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Deus enviou. O que um santo está fazendo agora no céu? A Bíblia diz que preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus fiéis. Um santo que morre hoje, o que ele está agora desfrutando? A Bíblia diz em 1 Coríntios 13, que ele está conhecendo a Cristo como ele é conhecido por ele.
A Bíblia diz que ele está agora conhecendo face a face o próprio Deus. Por isso que um teólogo do passado dizia: o menor cristão, ao morrer e entrar no céu, conhece mais de Deus do que o maior teólogo da terra, porque ele já contemplou a face de Cristo. E esse choro aqui é o choro que nos prepara para a morte, é o choro que nos prepara para o nosso encontro com o Senhor, é o choro do arrependimento. Jesus está trazendo aqui, irmãos, o alfabeto do cristianismo, as bem-aventuranças, as beatitudes. Aqui ele fala de uma felicidade que está tendo em vista a aprovação espiritual que vem da comunhão com Deus. A fonte da felicidade desse povo aqui que Jesus está falando, que somos nós, os seus pequeninos, é uma felicidade que está totalmente interligada à nossa filiação como filhos de Deus. Feliz é a nação cujo Deus de Israel é o Senhor. Bem-aventurados os que choram. Não é um paradoxo? Seja sincero, quando você vê uma pessoa chorando, você diz que ela está feliz? Não. E quando você vê uma pessoa sorrindo, você diz que ela está triste? Não. Mas você sabia, eu estou me recordando agora, que passou uma vez uma reportagem, que a maioria dos humoristas são depressivos. E depressivos profundamente. Tom Cavalcante, esses humoristas famosos, eles são bem depressivos em suas vidas particulares. Mas aos olhos das pessoas, eles só vivem sorrindo. Mas em seu íntimo, eles vivem chorando. E aqui, Jesus está mostrando que a verdadeira felicidade não é estampada num sorriso. É estampada nas lágrimas do arrependimento, que nos concedem a alegria da salvação. Olha o que Davi disse: enquanto calei os meus pecados, o meu vigor se tornou em sequidão de estio, porque a tua mão, Senhor, pesava sobre mim de dia e de noite. Mas então, quando Davi confessa e deixa o seu pecado, olha o que ele pede ao Senhor: restitui-me a alegria da tua salvação. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Esse é o arrependimento, um coração purificado. Esse é o choro bendito, é o choro que limpa o coração e renova dentro de mim o espírito inabalável. O cristão chora. Por quê? Porque aqui nós vemos maldade em todos os lados. E nós tivemos, se somos cristãos, um encontro com aquele que é bom. O cristão verdadeiro desfrutou de um encontro com Jesus. E esse encontro com Jesus revelou a ele a verdadeira vida, que é uma vida de paz, que é uma vida de pureza, que é uma vida de comunhão com Deus. E o cristão, quando ele se depara com essa realidade tão boa da presença de Deus, às vezes está na companhia de um santo, às vezes está com um irmão precioso, às vezes compartilhar um versículo, e aí ele está feliz, mas ele se depara com o mundo, ele vai para o mundo, e logo ele fica triste, como o salmista Davi, que dizia: rios de águas correm dos meus olhos, porque os homens não amam a tua lei. Ele chega muitas vezes em igrejas que se dizem evangélicas, e como disse o apóstolo Paulo em Filipenses 3,17, que ele dizia chorando, que haviam homens que diziam-se cristãos, mas eram inimigos da cruz de Cristo. Paulo chorava por essas pessoas, porque ele disse que o fim deles é a perdição. O Deus deles é o próprio ventre, e a glória deles está na sua infâmia. Então o cristão, ele chora não só pela maldade do seu coração, que ele quer vencer, mas o cristão chora quando ele vê qualquer tipo de maldade, pois o cristão está unido com Jesus Cristo. Ele não tem bondade própria. Bom só tem um, que é Deus, mas ele está unido com aquele que é bom, que é Jesus. E ele recebe de Jesus um novo coração para amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Por isso que ele diz aqui:
Felizes são os que choram, eles serão consolados. Aparentemente ele está dizendo, felizes os infelizes. Aqui parece ser um paradoxo. Felizes os que choram, porque serão consolados. A Bíblia diz que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem. E ontem nós vimos que bem-aventurados são os humildes, são os mansos, são os obedientes a Deus, porque eles herdarão a terra. Então nós vemos aqui o Senhor Jesus Cristo agindo em nós, gerando humildade de espírito, gerando arrependimento, gerando obediência, a mansidão, gerando confiança em Deus para o nosso sustento. E agora o Senhor Jesus vai mostrar qual é a postura ativa do cristão. Como se manifestam as ações de um cristão. Como dizia Charles Spurgeon, um cristão, o coração de um cristão não é perfeito, não. Mas ele está ansiando pela perfeição. Ele está lutando pela perfeição. O coração de um cristão é um coração que está com sede e fome de justiça. A marca de um cristão não é a perfeição. Ninguém é perfeito. Ninguém é sem falhas. A marca de um cristão é uma insaciável fome e sede de comunhão com Jesus Cristo. Essa é a marca de um cristão. O que são fome e sede? Fome e sede são sinais vitais de vida. Quem é que tem fome? Quem é que tem sede? Quem está vivo. Quando é que uma pessoa para de comer e beber? Quando o óbito chega. Então Jesus está mostrando aqui que o bem-aventurado, o cristão, assim como o corpo pede comida e bebida, a alma de um coração regenerado tem seus desejos transformados e tem fome e sede de justiça. O que Jesus está falando aqui é que no momento da regeneração ocorre uma transformação nos nossos anelos, nos nossos desejos. O pecado que era a nossa alegria, agora é a nossa tristeza. A santidade que era a nossa tristeza, agora se torna a nossa alegria. O que é isso? Isso é regeneração. Novo nascimento. O que não é novo nascimento? Religiosidade. Aquele que não nasceu de novo, ele parou de fazer o que ainda ama. Aí se cumpre aquela parábola que Jesus conta do espírito imundo, que vai embora, e ele olha para aquela casa, vê varrida, vê vazia, vê ornamentada, e o terror daquela casa se torna pior do que o primeiro, porque esse espírito imundo que foi embora, ele traz 7 espíritos piores. O Senhor Jesus está falando de alguém ali que foi religioso, mas não foi regenerado. O que é o religioso não regenerado? É aquele que não tem prazer naquilo que ele está fazendo. Qual era a diferença de Caim e Abel? É que Caim amava a Deus. Ou Abel, perdão, amava a Deus. E Caim fez por obrigação. Caim fez de qualquer jeito. Caim foi lá e deu para Deus o resto. Caim não amava o que ele fazia. Caim fazia o que ele fazia só para cumprir tabela. Abel não. Abel foi lá, pegou o melhor cordeirinho, separou o melhor cordeirinho. Ele era pastor de ovelhas. E ele trouxe para Deus das primícias do seu rebanho. Ele trouxe uma oferta de amor a Deus, de prazer em Deus. Então, Deus se agradou de Abel e da oferta de Abel. Deus ficou irado com Caim e com a oferta de Caim. Por quê? Caim é um exemplo do religioso não regenerado. Abel é um exemplo do cristão regenerado. Ele tem prazer na lei do Senhor. Ele tem prazer na palavra de Deus. Ele tem prazer na oração. Ele tem prazer em estar na igreja. Ele tem prazer em estar com os irmãos em Cristo. Ele não diz assim:
eu tenho que orar. Não, eu tenho o privilégio de orar. Ele não diz assim, eu tenho que ler a Bíblia. Não, eu tenho o privilégio de ler a Bíblia. Ele não diz assim, eu tenho que ir para a igreja. Ele diz, não, eu tenho o privilégio de ir para a igreja. É isso que Jesus está falando aqui nessa bem-aventurança, que é a troca dos desejos. Certa feita, um pastor chamado Paul Washer, ele deu um exemplo bem legal. E ele disse que um jovem chegou a ele e ele queria saber se ele era salvo. E aí o pastor Paul Washer disse que ele falou assim para ele, olhe, vá para as baladas, vá para o mundo, curta a sua vida, vá para a gandaia. E aí ele disse que esse jovem começou a chorar e dizer, não, eu não posso fazer isso com o meu Senhor. Como eu posso trair o meu Salvador? Eu não consigo mais ir para uma balada, eu não consigo mais ir para o mundo. Aí o pastor Paul Washer disse, então, há uma grande evidência de você ter sido regenerado. Porque agora você está lutando contra o pecado. E a regeneração é o início dessa luta. Da carne contra o espírito e do espírito contra a carne. No não regenerado não existe nem luta. A carne sempre prevalece. Mas no regenerado, não é que ele é perfeito, mas ele recebeu o Espírito Santo, que agora inicia dentro dele uma obra de mortificação do pecado, que vem após a regeneração e a justificação, chamada de santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. E essa obra de santificação requer empenho. Essa obra de santificação requer dedicação. Por quê? Porque na obra de santificação a carne milita contra o espírito e o espírito milita, calmon, contra a carne. O Espírito Santo vai dizer, vai orar um pouquinho, faça uma oração que vai melhorar. Aí a carne vem e diz, rapaz, afoga essa ansiedade na geladeira, pega um iogurte, assim mesmo, come um pouquinho. Aí o Espírito Santo vem e diz, meu filho, vai ler a Bíblia. Deus quer falar com você, estude um pouco a Bíblia, abra o seu coração, abra a sua Bíblia. Aí vem a carne e diz, rapaz, estou dando uma olhada no Facebook, vou ver a vida dos outros. Misericórdia. Irmão, isso acontece. É a carne militando contra o espírito, é o espírito militando contra a carne. Isso está acontecendo agora, dentro de cristãos regenerados nos 4 cantos do mundo. É uma batalha titânica. Mas o que acontece é que o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Porque o Espírito nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo que nos guia, que nos consola e que nos dá de justiça, porque serão fartos. O que é, irmãos, fome e sede de justiça? Fome e sede de um correto relacionamento com Deus. Fome e sede de comunhão com Jesus Cristo. Quem é a nossa justiça? Jesus Cristo. Eu queria convidar os irmãos a abrirem para a gente concluir no Salmo 42. Salmo 42. O título desse salmo, na Bíblia, é O Crente Tem Sede de Deus. O crente tem sede de Deus. Essa fome e sede de justiça que Jesus fala, não é qualquer fome. Essa fome e sede de justiça que Jesus fala, não é uma fome onde você precisa do alimento, mas pode esperar ainda pela chegada deste alimento. A fome e sede de justiça bem-aventurada é aquela fome do filho pródigo. Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro
É a fome de alguém que não pode mais fazer nada a não ser buscar o alimento. É a fome daquela criancinha na África, daquela pessoa na África, que está meses sem comer. Você pergunta para ele: e aí, você pode desejar outra coisa? Você quer um carro? Você quer uma casa? Você quer um casamento? O que é que você quer? Moço, pelo amor de Deus, meu estômago está seco. Eu preciso de um pão. Eu não tenho nem tempo para pensar em carro, em casa. Eu nem sei o que é isso. Eu estou morrendo, moço. Tem 2 meses que eu não sei o que é comida. Sabia que tem gente assim no mundo agora? Na África, na Eritreia. Tem pessoas agora que estão assim. Meu Deus, eu preciso de um alimento, eu preciso de um pão. No ponto de vista espiritual, é essa fome que é bem-aventurada. É alguém que está insaciavelmente anelando pela presença de Deus, como orou o irmão Marcelo, destruindo todos os ídolos do coração. Como disse Jeremias: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Salmo 42:1, olha o que ele diz: como a corça suspira pelas águas correntes. O que é uma corça que suspira pelas águas correntes, irmãos? É alguém que está desejando. É uma corça que está com sede. É alguém que precisa de água. É alguém que precisa de alimento. É o que Davi está dizendo: como a corça precisa de águas correntes, senão ela morre. Eu preciso da presença de Deus, senão eu morro. Assim por ti, ó Deus, anseia a minha alma. É um anseio pela presença de Deus. É um anseio por experiências com Deus, como nos ensinou o profeta Joel. Não rasgue as vestes, não rasguem os vossos corações. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Assim por ti, ó Deus, anseia a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Essa é a fome e sede de justiça, não é de qualquer Deus, é do Deus vivo e verdadeiro. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Perceba, ao passo que a tendência natural de Adão e Eva e dos seus descendentes, a tendência natural da nossa natureza é fazer o quê? Fugir de Deus. Porque Deus é santo e nós somos pecadores. Mas quando Deus nos regenera, Ele faz tudo novo. E Ele nos faz não somente deixarmos de fugir da presença de Deus, mas Ele nos faz correr para a presença de Deus, como o filho pródigo correu para a presença do seu pai, em arrependimento e fé. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, porquanto me questionam o tempo todo: onde está o teu Deus? Não eram isso que perguntaram a Jó? Cadê o seu Deus, Jó? Cadê agora esse Deus? Você não estava falando bem desse Deus, Jó? E aí? Tudo deu errado. As pessoas são assim. Elas costumam associar comunhão com Deus com prosperidade material. Mas a Bíblia não mostra isso. A Bíblia diz que comunhão com Deus muitas vezes vai nos levar a vales escuros. O salmista Davi está falando de uma vida na presença de Deus. E ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. O que é o vale da sombra e da morte? Você olha para um lado, você vê sombra. Mas que sombra? A sombra da morte. A sombra aponta para alguém que está chegando. A sombra da morte. O cristão muitas vezes anda por um vale da sombra da morte. Mas ele disse: eu não
temerei. Por quê? Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Por isso ele diz aqui: recordo-me dessas ocasiões e dentro de mim e se derrama a alma em profundo pranto. Olha como Davi chorava, como os servos de Deus choram. Perdão, aqui é um poema dos filhos de Corá. De como caminhava eu junto à multidão, conduzindo-os em procissão, rumo à casa de Deus, com cantos de júbilo e louvor entre a multidão que festejava. Ele está se lembrando dos seus momentos com o Senhor, dos seus momentos na presença de Deus. Ele está se lembrando do primeiro amor, os primeiros momentos com o Senhor. Como dizia nosso amado irmão João, a lua de mel com Jesus, quando Jesus nos compra e Ele nos dá essa lua de mel, esses momentos maravilhosos que a gente vai ter todo dia no céu, ao lado do nosso Salvador, tão precioso e tão santo. Então ele diz aqui no verso 5: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te angustias dentro de mim? Olha, aqui é ele falando com ele mesmo. Por que está abatida a minha alma? Por que te angustias dentro de mim? O salmista está pregando para ele mesmo. Às vezes nossos melhores sermões são pregados para nós mesmos. Porque às vezes a gente acha que está pregando para os outros, mas se esquece que naquilo que a gente prega para os outros, a gente pode ser reprovado. E que a gente vai ter que dar conta é da nossa alma diante de Deus. Então o melhor sermão que se pode pregar deve ser pregado a si mesmo. Deve ser pregado primeiro às nossas almas. Por que te angustias dentro de mim? Aí olha qual é o remédio: deposita toda a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei por seu livramento. Ele é o meu Salvador. Vamos orar. Ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite. Te agradecemos, Pai, por tão grande graça que tem nos alcançado em Jesus Cristo, Senhor. Oh Deus, eu oro nessa noite pela vida dos meus amados irmãos. Que o Senhor conceda a eles, Pai, graça, Senhor, para suportar o que deve ser suportado. Como disse o servo de Deus do passado, o melhor remédio é se submeter à providência. O que não pode ser curado deve ser suportado. Oh Deus, eu peço que o Senhor limpe o nosso coração nessa noite, Pai, de todo pensamento que não vem do Espírito. Oh Deus, limpa a nossa mente, limpa o nosso coração de tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor Jesus. Nos ajude, meu Pai, a vivermos uma vida que Te agrade, com todas as nossas fraquezas. Nós queremos Te agradar, Senhor, mesmo na nossa pouca força. Eu peço que o Senhor restaure a nossa comunhão contigo, Senhor, por meio de um arrependimento verdadeiro, Senhor. Oh Senhor, um arrependimento que produza frutos, não um arrependimento e só palavras de arrependimento, Senhor, mas um arrependimento com frutos dignos de arrependimento, Senhor. Oh Deus, nos dá, Senhor, comunhão contigo. Nos livra, Senhor, das acusações de Satanás. Nos conforma à imagem de Jesus Cristo, Senhor.
e nos guia, Senhor, em graça, em misericórdia, no santo caminho de salvação. Oh Deus, visita a saúde daqueles que precisam de uma visitação, Senhor. Oh Senhor, visita a saúde dos irmãos da igreja que precisam de um auxílio, que precisam do Espírito Santo, que precisam de uma cura, Senhor. Oh Senhor, e principalmente aqueles que precisam do perdão dos seus pecados, perdoa-os, Deus. Derrama do teu Espírito Santo, Deus. Regenera, Deus. Oh Deus, a tua palavra diz que o Senhor tem prazer em perdoar. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. O Senhor deseja que o ímpio se converta dos seus maus caminhos e viva. Oh Deus, por isso nós oramos por aqueles que estão enfermos e ainda não são regenerados. Oh Pai, concede-os tempo para se arrepender. Concede-os tempo para crer no Evangelho. Oh Pai, Espírito Santo, quebra corações, a começar do meu. Oh Espírito Santo, e nos convence de todo engano e nos guia pelo caminho da salvação. Oh Deus, nós precisamos da tua graça, Senhor, pois temos vivido dias difíceis, mas nós cremos que o nosso Deus é o Deus do impossível, Senhor. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Oh Deus, visita o teu povo com graça. Que a tua presença seja sentida nos quatro cantos desse salão, dessa humilde congregação. E que nós levemos para os nossos lares a tua presença, a tua paz e uma viva comunhão com o Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. Amém. Salve seu irmão, cumprimento santo. E diga para ele, Deus é bom. Glória a Deus.